Olá, sejam bem-vindos à primeira live do mês de março, terceira live do ano, somente comigo. É um grande prazer, mais uma vez é um grande prazer estar com vocês aqui, poder trocar informações, falar um pouquinho sobre a realidade do professor brasileiro no Brasil. É um grande prazer. Vamos lá, vamos começar, pessoal. As pessoas vão chegando e vão se inteirando. Carlos Gomes, seja bem-vindo. Vamos começar. Olha só, pessoal, hoje então a intenção dessa live é fixar o tema como ganhar R$ 4.000 com aulas particulares, trabalhando 2 horas por dia no período de 5 semanas. Então, ao longo do mês de março, eu farei lives toda quarta-feira, às 21h03, falando sobre diversos assuntos relacionados ao professor brasileiro. Então, essa é a primeira live da sequência de lives que serão feitas em março. Tenho o projeto de continuar em abril, não sei se vai ser às quartas-feiras, estou querendo buscar sempre uma mesma data para ficar mais fácil, que as pessoas lembrem, né, entrem na rotina das pessoas que têm interesse. Tem alguns convidados já confirmados para as próximas semanas, então é um projeto que está iniciando e que eu espero que dure por muito tempo, talvez até pelo ano inteiro. Essa é a primeira live dessa sequência, é a terceira live do ano, então falarei sobre como ganhar R$ 4.000 com aulas particulares. Como eu não sei se quem está na sala me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. E a gente já fala do projeto 4K2, que é o projeto que te leva aos R$ 4.000 trabalhando 2 horas por dia com aulas particulares no período de 5 semanas. Então, eu sou o professor Alexandre, eu comecei com aulas particulares em 1988, comecei a dar aulas particulares, era muito novo na época ainda. Tive uma oportunidade de fazer um concurso para a Petrobras, fui aprovado nesse concurso, trabalhei na Petrobras num período de 6 anos como funcionário público, carteira assinada, óbvio, plano de saúde, era um ótimo plano de saúde, acho que era o Bradesco na época, tinha uma ajuda de alimentação, me alimentava na própria empresa, eu trabalhava na refinaria Duque de Caxias aqui no Rio de Janeiro, tinha um bom salário bem interessante, estabilidade, mas não era feliz, não era muito isso que eu queria para mim. Então, quando eu tinha 4 anos de empresa, de funcionário, né, da Petrobras, eu resolvi abrir um negócio próprio, porque eu percebi ao longo desses primeiros anos como empregado que o meu perfil era muito mais de empreendedor e resolvi investir em empresas de tecnologia. Então, comecei abrindo uma empresa de informática. Durante 2 anos era uma loucura a minha vida, porque eu tocava a minha empresa, trabalhava na Petrobras e ainda dava as minhas aulas particulares, porque eu nunca parei de dar aulas particulares. E fui empresário, para encurtar a história. No 2º ano, como empresário, eu percebi que daria para correr o risco de ser empresário e seguir em frente, né, numa tentativa de busca da minha felicidade. Então, pedi demissão, num plano de demissão voluntária, pedi demissão na Petrobras e parti para um negócio próprio como dono de uma empresa de informática. O negócio começou a prosperar, começou a dar certo, eu comecei a me dedicar bastante a esse negócio e durante 15 anos eu fui empresário, mas sempre dando as minhas... diretamente do Maraca, torce para o nosso Flusão aí, tá, Gabriel? Então, sempre focado nas minhas aulas particulares, mas entendendo naquela época que as aulas particulares eram uma renda extra para mim. O que você quer, filhão? Só um instantinho, pessoal. Quer ver um pouco de TV? Pode ver. Meu filho aqui querendo ver TV. Então, fui empresário durante 15 anos e percebi ao longo desses 15 anos que as minhas empresas, que viraram empresas até de tecnologia, elas cresceram, eu consegui ramificar mais, consegui entregar uma gama maior de serviços, minha carteira de clientes foi crescendo, mas ao mesmo tempo
a minha sobrecarga foi crescendo juntamente com essa carteira de clientes. Tentei delegar funções, eu tinha um esquema de uma gestão participativa, mas percebi que não dava. No meu esquema, era muito complicado os meus funcionários conseguirem tocar a empresa sem a minha mão mais forte, digamos assim, né? A minha participação mais efetiva, seja com eles, para treinamento deles, ou diretamente com atendimento a cliente. E, de novo, né, eu esqueci até de falar que na primeira parte eu fui taxado de louco, eu falei isso hoje na minha comunidade do Telegram. Eu tenho uma comunidade do Telegram, onde diariamente eu posto vídeos, áudios, eventualmente vídeos, falando sobre essa situação, sobre um pouco da minha vida, trazendo informações com relação a toda a minha experiência com aulas particulares. E fui taxado de louco a primeira vez quando pedi demissão como funcionário público e resolvi também vender as minhas empresas quando elas estavam indo bem. E fui taxado de louco pela segunda vez. Só que na primeira vez, quando eu fui taxado de louco, como o meu empreendimento deu resultado e o meu salário praticamente dobrou em relação ao que eu tinha como funcionário público, eu deixei de ser louco e virei gênio, né? Essa história de louco que é louco quando não tem resultado, mas se ele tem resultado, o louco vira gênio, né? Então eu brinco que eu virei gênio, entre aspas. Então, ao vender as minhas empresas, de novo fui taxado de louco e parti para o negócio de aulas particulares. Então, hoje eu vivo exclusivamente de aulas particulares, isso já tem 5 anos, foi em 2014 que eu vendi, efetivamente comecei forte em 2015, já estou completando 5 anos como empresário no ramo de aulas particulares. Eu me entendo assim, eu entendo hoje a minha vida como de um empresário que trabalha com aulas particulares. Então, eu trouxe a minha experiência de empresário, a minha experiência de professor dando aulas particulares e montei um negócio sólido, um negócio consistente. E ao longo desse tempo todo, consegui, através de técnicas que eu desenvolvi, técnicas de captação de alunos, técnicas de interação com eles, consegui montar um negócio efetivamente lucrativo, consistente e estável. E diante da situação do professor brasileiro, que é uma situação muito ruim, né, a grande maioria dos professores brasileiros vive hoje numa situação muito ruim, eu me achei na obrigação de contribuir fazendo esse trabalho que eu faço hoje. Então, hoje, eu não meço esforços para poder levar ao professor brasileiro essa alternativa, uma alternativa que pode mudar um pouquinho a situação, a realidade desse professor brasileiro. Então, eu não canso de repetir, que o professor brasileiro hoje, ele tem uma situação muito ruim, né? Trabalha demais. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Não sei se... Eu esqueci de perguntar se o vídeo está bom, se o áudio está bom. Eu estou falando aqui, desandei a falar, mas não perguntei se vocês estão me ouvindo. Escrevam aqui para mim, por favor. Então, o professor brasileiro entrou nessa situação, já vem nessa situação há muitos anos, mas hoje a situação está muito ruim. E como eu tenho contato com muitos professores brasileiros, o áudio está bom, que ótimo. Ótimo, perfeito. Como hoje eu me deparo com muitos professores brasileiros, inclusive eu tenho, como eu já disse, eu tenho um grupo no Telegram hoje com 270 pessoas mais ou menos, imagino que a grande maioria seja de professores, até uma enquete que eu vou fazer para saber se realmente a grande maioria do meu grupo, do meu canal do Telegram é composta por professores. Então eu vejo que o professor ele quer uma solução, ele quer uma mudança na vida dele. E não só uma mudança financeira, eu imagino. Uma mudança também em termos de valorização, em termos de tempo livre, em termos de prazer de fazer o que ele mais gosta, que é ensinar. Eu sei que a pressão hoje que o professor brasileiro sofre é muito grande, principalmente em função da concorrência hoje que o mercado das escolas sofre. Então as escolas hoje disputam muito os seus alunos e, consequentemente, essa sobrecarga toda cai em cima do professor brasileiro, né? Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi montar um projeto que eu chamo de 4K2,
que é um projeto em que eu prometo R$ 4.000 a cada 5 semanas, dando 2 horas de aulas particulares. Novamente fui taxado de louco, né, de mentiroso, muitos falam isso, mas quem me acompanha, os meus alunos, os meus atuais alunos, percebem que isso não é verdade e já implementam as técnicas que eu ensino e já estão tendo resultados efetivos com isso. Eu tenho uma aluna que já duplicou o número de aulas dela numa semana, de alunos dela numa semana. Eu tenho professores que têm aplicado técnicas de captação de clientes, de alunos, e já estão tendo resultados. Ou seja, os meus alunos hoje já comprovam resultados, já têm resultados efetivos à medida que eles vão aprendendo. Eles estão aprendendo ainda a trabalhar com essa metodologia que eu trabalho há muitos anos e já estão tendo resultados efetivos. Então, hoje eu tenho essa missão, eu coloco para mim essa missão de transmitir o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos todos. É uma missão que eu trouxe para mim de levar aos professores brasileiros a experiência que eu tive e eles, experimentando essa experiência, quem sabe poderão mudar um pouco essa situação que vivem hoje. Né? Mas por que eu resolvi fazer essa live e falar de novo, mais uma vez, eu não sei se tem pessoas aqui que já me conhecem, acredito que sim, mas por que eu resolvi voltar a falar sobre esse projeto? Porque ao me deparar com professores, os professores com que eu tenho convivido há mais ou menos um ano, eu percebo algumas dificuldades dos professores para prosseguirem com esse projeto. Né? E eu elenquei algumas digamos, objeções desses professores que eu gostaria de discutir um pouquinho aqui. Então, a primeira objeção, que é impressionante, né, mas eu escuto muitos professores falarem mas é justo ganhar isso tudo com aulas particulares? Já que eu ganho dentro de sala de aula, trabalhando horas por dia, eu ganho muito menos do que isso. Né? Só um parênteses aqui, pessoal. Eu fiz uma pesquisa, e já repito isso diversas vezes, que um professor hoje de sala de aula, de escola, ganha em média, por hora, entre 9 e 12, talvez 13 reais por hora de aula. Um professor particular hoje no Brasil, em média, ganha 51 reais por hora. Ou seja, 4 vezes mais. Praticamente 4 vezes mais um professor particular ganha, tendo uma tranquilidade maior de trabalho, porque trabalha com um aluno de cada vez. Então, quando o professor de sala de aula pergunta se é justo ganhar o que um professor particular ganha, eu devolvo a pergunta para eles da mesma forma. Você acha justo você trabalhar demais, trabalhar dentro de sala de aula e ter que trabalhar fora de sala de aula, preparando aula, corrigindo prova e ganhando 12 reais por hora? Hoje em dia, infelizmente, os professores que ganham 30 reais por hora de aula dentro de sala de aula são muito bem remunerados. Isso é completamente antagônico. Porque se você para comparar o professor brasileiro, a profissão de professor, né, como um profissional que forma profissionais, ganhando muito menos do que os profissionais que ele mesmo forma, existe uma incoerência nisso. Não tem sentido. Né? Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco, a gente tem que tentar mudar um pouco essa situação. Mas quando nós somos reféns de sala de aula, reféns de patrões, isso é muito complicado. Porque hoje em dia, quem tem um emprego dentro de sala de aula acaba agradecendo por ter esse emprego. Olha que coisa. Quem hoje consegue receber um salário de R$ 1.500 trabalhando 200 horas por mês, 220 horas por mês, R$ 1.500, R$ 2.000, levanta as mãos para o céu. E o que são dos R$ 2.000, gente? O que são R$ 1.500 se a gente coloca na ponta do lápis os custos que a gente tem com saúde, com a educação dos nossos filhos, com nossa alimentação, quem mora em apartamento, com condomínio, com as contas básicas que todo mundo tem que pagar. Hoje a internet faz parte do nosso pacote de gastos. É pouquíssimo.
E eu, tendo hoje uma situação muito mais confortável e tendo todo o know-how para ensinar, ensinar aos professores, pelo menos transmitir o meu conhecimento, que deu certo, eu me sinto na obrigação. Então, quando o professor pergunta se é justo, é claro que é justo. Desculpe a sinceridade, é claro que é justo ganhar 4 mil, 5 mil reais. É o que o profissional hoje liberal ganha em média. Um médico, um advogado, um dentista. Esse é o salário que eles têm hoje por mês, trabalhando menos até do que o professor. Então, primeiro, eu falo muito assim, quem quer ganhar 4 mil reais, quem quer realmente testar esse projeto, testar essa metodologia, testar esse conjunto de técnicas que eu ensino, primeiramente tem que querer. Porque se não quer, não adianta avançar. Se não acredita, né, se não acredita que ele merece, não pode avançar. Não sei se vocês concordam. Por favor, escrevam aqui o que vocês desejarem, a gente vai conversando. Ó, já estou vendo aqui a Nilvia, que está sempre comigo aqui, seja bem-vinda. Já conheço, mas estou sempre aprendendo aqui. É um grande prazer, Nilvia, ter sempre você aqui comigo. Então, fiquem à vontade para fazerem perguntas. E a gente vai respondendo ao longo da live. Eu gosto sempre de reservar os 10 minutinhos finais nessa live que durará 1 hora só, porque o Instagram nos limita a 1 hora. Então, vocês façam os seus comentários, por favor, a gente vai trocando informação, porque a intenção das minhas lives semanais será essa, sempre trocar informações. Gente, a segunda pergunta que eu escuto e me escrevem muito, os professores me escrevem muito realmente é possível ganhar 4 mil reais com aulas particulares? É uma segunda pergunta que eu sempre me deparo com, né? Eu tive até, interessante, eu gosto muito, eu sou muito a favor de críticas, tá, gente? Porque a crítica, ela é um termômetro para nós que estamos trazendo uma novidade. Então eu teve um professor, que eu nem sei se faz parte já do meu grupo do Telegram, que escreveu só dando risadas quando eu falo do projeto 4K2. Eu falo só dando risadas de prazer, caso dê certo, né? Então, é possível sim. É possível e totalmente viável, e hoje eu vou mostrar para vocês a matemática do 4K2 que permite. Mas não é só a matemática que vai fazer você chegar ao seu primeiro 4K2, 4 mil reais trabalhando 2 horas por dia. Você tem que querer e superar esses próprios bloqueios que nós, professores, colocamos na nossa cabeça. Como, por exemplo, uma outra pergunta que eu tenho muito professor? Eu não sei me vender. Professor, para isso eu vou ter que me vender. A gente não tem que se vender. A gente tem que saber oferecer a nossa mão de obra. A gente tem que saber oferecer a qualidade da prestação de serviço que nós temos. A gente tem que saber gerar percepção de valor, pessoal. Mostrar para os nossos alunos, mostrar para os responsáveis dos nossos alunos, mostrar para as pessoas que nos avaliam que nós somos capazes de gerar resultado. E esse resultado custa para a gente. Custa conhecimento, né? Eu conto muito que uma vez eu me deparei com um pai que falou assim: professor, o senhor cobra isso tudo para usar uma caneta, o senhor só usa uma caneta na aula. Eu falei, não uso uma caneta, a caneta é só um meio para eu poder colocar o que está passando pela minha cabeça e toda a experiência que eu adquiri ao longo de 30 anos para colocar isso no papel e conseguir ensinar ao seu filho ou à sua filha o que ninguém está sendo capaz de ensinar. Então é essa abordagem que a gente tem que fazer. A gente tem que saber valorizar a nossa mão de obra. O professor, ele tem essa grande dificuldade de não saber valorizar a mão de obra dele. E a nossa mão de obra, pessoal, vale muito. Se a gente para, o país para. Porque as pessoas não vão ter profissão. Se as pessoas não aprenderem matemática, português, geografia, história, biologia, elas não saem do ensino médio, elas não vão para a graduação. E se elas não fizerem o ensino superior, elas não conseguem tornarem-se profissionais. Então, nós temos que saber mostrar isso para as pessoas. E as aulas particulares são um caminho, porque elas inicialmente podem gerar uma renda muito interessante e elas podem gerar prazeres que a gente não tem
quando a gente trabalha demais, que é tempo livre durante a semana, tempo livre durante o dia, tempo para a gente poder aproveitar a vida da gente, que é uma só, né? Então, a gente, para saber, e realmente saber se vender, né? Saber vender envolve técnica. Saber captar um aluno envolve técnica. Saber lidar com as dificuldades de qualquer empreendimento exige técnicas, exige experiência, exige administração desse negócio. Então, outra colocação, né, a gente vai ouvindo muito, então vai ficando experiente em saber lidar com as dores dos professores. Outro questionamento é assim, mas aulas particulares são bico, professor, porque elas têm sazonalidade. E eu mostro que não. Porque se a gente souber lidar com a sazonalidade das aulas de aula, das aulas particulares, né, que tem meses mais fortes e meses mais fracos, e se a gente analisar todas essas contas, a gente consegue ser bem sucedido, como, por exemplo, qualquer loja, né? Como é que funciona o comércio? O comércio tem picos de venda nas principais épocas do ano, mas tem baixas de venda. Então, o que o comércio faz, por exemplo, no mês de janeiro? Ele faz liquidações, porque ali ele consegue fazer girar um dinheiro, ele consegue ter um lucro menor, mas consegue ter lucro. Então, é a gente saber lidar com as dificuldades que qualquer empreendimento impõe e saber conviver com elas. E não é toda aula particular, porque, por exemplo, um professor de música, né, se tiver algum professor de música, me corrija aqui se eu estiver errado, a sazonalidade dele é um pouco diferente, porque o aluno quer aprender música o ano inteiro. Eu tive uma experiência nesse ano muito diferente. Eu sou professor de matemática e física. Eu dei aula em janeiro inteiro para alunos que estavam em recuperação, para alunos que queriam se aprimorar ao longo do ano porque fizeram intercâmbio no ano passado e já entraram um ano com muita dificuldade. Então a gente tem que saber buscar esses alunos. A gente tem que saber formar a nossa carteira de alunos. A gente tem que saber fidelizar os nossos alunos. E o projeto 4K2, ele tem essa intenção. Ele tem a intenção de ensinar ao professor brasileiro a trabalhar com as aulas particulares. Inicialmente, se ele não dá aulas particulares, a aprender a lidar com as aulas particulares. Não é um projeto que ensina a dar aula, é um projeto que ensina a gerenciar as suas aulas para que você consiga entregar o seu conhecimento técnico da melhor maneira possível. Tá claro, pessoal, até aqui? Seja bem-vindo, professor Jorge, sempre conosco aqui. Olá, Nina, prazer. Seja bem-vinda. A Nilva pergunta aqui, ó, como você faz recibos e contrato? Não, Nilva, é assim, o nível hoje de relacionamento que eu tenho com os meus alunos, né, com o meu nicho, com o meu mercado, com o meu público-alvo, hoje eles não querem recibo, eles não querem contrato, é uma relação de total confiança. E nunca tive problema com isso. Então, eu acho que a prestação de um contrato ele deve ser formalizado quando você tem uma atividade de prestação de serviços, por exemplo, de uma pessoa jurídica, mas nas aulas particulares não é necessário. Aí você vai perguntar para mim, Nilva, mas como é que você faz para prestar contas com o nosso governo? Imposto de renda. Então eu coloco no imposto de renda os meus faturamentos mensais e lá eu declaro e quito a minha dívida com o leão. Mas os clientes não precisam, eles não pedem, normalmente eles não pedem. E quando eles pedem eu dou recibo, mas normalmente eles não pedem. Continuando, pessoal, então uma pergunta que você tem que se fazer hoje é: eu quero tentar uma mudança de vida? Eu quero tentar uma alternativa diferente? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. E se a resposta for não sei, né, se rolar aquela preguiça de não, começar tudo de novo, eu ganho pouco, mas eu tenho já uma certa estabilidade, já fica difícil. Porque todos nós sabemos que a procrastinação, ela causa problema, né? Ela dificulta muito a nossa tomada de decisão, a nossa ousadia, a nossa coragem.
Inclusive, eu farei no dia 18 de março uma live com uma especialista nessa parte, que eu já entrevistei uma vez, não sei se vocês já conhecem, a Denise Garcia, e ela falará sobre procrastinação, porque eu acho muito importante a gente debater sobre algo que às vezes nos bloqueia, não faz com que a gente fique estagnado. Então, uma pergunta que você tem que se fazer é: eu quero realmente mudar de vida? Eu quero realmente testar uma nova alternativa? E a partir daí, avançar. Então, uma pergunta que você tem que se fazer é: será que eu quero continuar acomodado ou será que eu quero algo diferente? E o projeto 4K2 é fácil ganhar R$4.000? Não, eu falo isso diverso, já falo, não me canso de falar isso. É possível? Sim, pessoal, é possível. Como qualquer projeto, é possível. Só que todo projeto, ainda que seja, no início ele é desafiador, mas se a gente consegue conduzir qualquer projeto com uma experiência de alguém, né, monitorado por uma experiência de alguém que já conseguiu aquilo, no meu caso aqui sou eu tenho total segurança de dizer que eu tenho autoridade para te ensinar a avançar com aulas particulares, a tendência é que dê certo. Porque você já está pegando uma receita de bolo que já foi implementada. Técnicas, método que já foi implementado ao longo de 30 anos. Isso gera resultado. Mas você tem que querer, né? Então, é isso que o recado que eu deixo eu quero ajudar, de verdade, senão eu não estaria aqui nesse projeto, com esse projeto. Mas você precisa querer ser ajudado também. Então, a primeira coisa que tem que se perguntar eu quero um 4K2, eu quero testar as aulas particulares, porque aqui o que eu sei fazer é dar aulas particulares. Então, se você realmente quer, você está no caminho certo. Mas tem que querer, né? Como o Instagram ele não permite que a gente faça apresentações, né, eu improvisei aqui quem já me conhece já viu isso algumas vezes, mas uma explicação rápida sobre a matemática do 4K2. Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha como é que não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha como é que a matemática do 4K2 é muito simples. A matemática, né? O que eu mostro aqui? A hora de um professor particular brasileiro hoje, em média, é de R$51. Está aqui, ó, R$51. Se você aceitar a minha sugestão de cobrar R$58 por hora, que é um valor totalmente possível de se cobrar, eu sei disso porque os meus alunos e outros professores, quando me dizem o valor da sua hora-aula, normalmente é superior a 58, mas se você cobrar R$58, né, essa sugestão que eu estou colocando, né, e multiplicar por 2 horas por dia, você vai fazer 116 horas por dia com aulas particulares. Se você trabalhar 7 dias por semana, mais 2 horas por dia, professor, eu não quero trabalhar sábado e domingo, traz essas 4 horas do final de semana para durante a semana, não tem problema. A gente está falando de R$812 em 7 dias. Se a gente multiplica por 5 semanas, que é a minha promessa, a gente chega em R$4.060 em 5 semanas. Então, matematicamente, está mais do que provado que é muito possível. Professor, mas eu ganho metade eu só consigo cobrar R$29 por hora. Tá bom, então trabalhe 4 horas por dia. Arranje um jeito de trabalhar 4 horas por dia. Mas eu não consigo trabalhar 4 horas por dia. Então, comece cobrando menos, né, e vá avançando até conseguir chegar, né, a um patamar de preço que você ache justo, compatível com a sua qualidade de prestação de serviço. Porque, gente, a gente sabe que o caro, né, ele é relativo. Isso a gente tem que entender também. Por que R$58 é caro ou é barato? Para alguns é caro, para outros é barato. Esse é um questionamento que a gente tem que fazer. O que é caro e o que é barato? Eu já fiz alguns vídeos no Instagram sobre isso. Depende. O caro é caro quando a gente não dá valor àquilo ali. Então, mesmo uma camisa, por exemplo. Uma camisa de homem custa, em algumas lojas, R$50, em outras lojas R$200, não sei se vocês concordam, em outras lojas R$300, uma camisa de...
basicamente o mesmo padrão, mas algumas camisas têm marca e as pessoas querem usar, né? A Louis Vuitton é um exemplo para mulheres, né? As bolsas da Louis Vuitton são extremamente caras para a maioria das pessoas, mas para outras não, porque outras pessoas compram. Então o caro e o barato dependem do quanto a gente está disposto a ter o que a gente deseja. E isso está vinculado ao quê? A uma entrega de valor. A uma entrega de valor que está sendo vinculado àquele preço, que está sendo vinculado àquela oferta, digamos assim. Então, hoje, a minha hora particular está infinitamente maior do que R$58, está muito maior do que R$58, porque ao longo desses anos todos eu fui percebendo que o que eu entrego de valor durante as aulas particulares faz com que os resultados venham mais rápido do que a minha concorrência que cobra mais barato. E eu consigo provar isso para os meus clientes, de que o que eu estou oferecendo de prestação de serviços é compatível com o preço que eu estou cobrando. E eles acreditam, como eu descobri o público, hoje eu tenho um público que acredita no meu trabalho e está disposto a pagar o que eu cobro, porque eles sabem que eu gero o resultado e eles são gratos a mim, acreditem. Eles são gratos em me pagarem porque aquilo em relação ao que eu estou gerando de valor para o filho deles e para eles mesmos, porque as aulas particulares elas são muito mais do que mera prestação de serviço com entrega de conhecimento, gente. As aulas particulares, elas envolvem emoção, elas envolvem sentimento, elas envolvem um relacionamento mais próximo com pessoas que têm que têm os seus bloqueios, que têm as suas dificuldades. Então a gente tem que saber lidar com o aluno, lidar com os sentimentos do aluno e saber ajudá-los a superar as dificuldades que não são só técnicas, que não são só de conhecimento, e ajudá-los a vencer essas dificuldades. Porque se a gente, por exemplo, trabalhar a autoestima de um cliente, de um aluno, a gente vai ser capaz de fazer com que esse aluno evolua, com que esse aluno consiga bons resultados técnicos. Isso se reflete em boa nota. E o aluno satisfeito com os resultados do trabalho que a gente oferece, esses alunos nos indicam para outros alunos que nos indicam para outros alunos. E assim a nossa carteira de clientes vai crescendo. Né? Então, a minha intenção nessa live de hoje é dizer para você, depois de tudo isso que eu falei, é dizer para você o seguinte: as aulas particulares são uma ótima alternativa de trabalho. As aulas particulares melhoram a sua qualidade de vida, eu sou prova disso, eu contei aqui a minha história no início do vídeo. Tem até aqui que eu estou vendo que a Beth Parris entrou aqui, ela foi minha funcionária, ela está aqui como prova viva de que isso que eu estou falando é verdade, né? Ela me via dentro do escritório, né, Beth? Como é que era a nossa vida, como é que era uma correria, como é que era uma loucura. E hoje a tranquilidade com que eu consigo viver, né? Porque eu consegui canalizar toda a minha energia para uma atividade que não me demanda tanto como acontecia na época das minhas empresas. Então é isso que eu quero para você, professor e professora. É dar essa oportunidade de conhecer todas as técnicas que eu ensino e testar essas técnicas para ver se elas realmente dão resultado. Tá, pessoal? Então, eu queria terminar, para abrir para perguntas para vocês, eu queria terminar dizendo que hoje o canal de comunicação que eu tenho é o Telegram. O Telegram, eu optei pelo Telegram por algumas facilidades. A primeira facilidade é que o Telegram me permite ter mais do que 250 pessoas, 256 pessoas, que é o que eu tenho hoje. O Telegram ele tem uma coisa muito interessante em relação ao WhatsApp, que é manter o histórico de mensagens quando um novo participante entra. Então eu não preciso ficar repostando para cada participante as boas-vindas, porque ele já tem todo um histórico. A gente consegue apagar as mensagens e elas somem e não ficam aquele que sua mensagem foi apagada, que é chato.
Então o Telegram facilita muito a organização e facilita ultrapassar 256 pessoas. Hoje, por exemplo, eu tenho 280 pessoas, 270, 280 pessoas no Telegram. Então eu vi alguém aqui perguntando perguntando aqui por que eu não abro um canal no WhatsApp. Eu já tentei, mas ele não é tão eficiente, ele fica maçante para as pessoas que estão no grupo e o tempo todo precisam... peço desculpas por ter que ficar repostando mensagens de boas-vindas para os novos participantes. Então, se você não tem o Telegram, experimente o Telegram. E o Telegram está ganhando adesão em função desses diferenciais. O Telegram tem também algo muito interessante, que é o esquema de enquete. Então a gente faz algumas enquetes com possibilidade das pessoas votarem em uma ou mais opções, e ali a gente vai tendo uma ideia de como a comunidade, como o grupo como é que ele está se comportando em relação à condução do grupo, né? Da maneira com que a gente está conduzindo o grupo. Então, hoje eu tenho esse canal no Telegram, né? Se vocês quiserem acessar a comunidade, fazerem parte da comunidade, é só ir na bio aqui, tem um link na bio aqui do Instagram, tocar nesse link, preencher um rápido cadastro, e vocês vão ingressar na comunidade do 4K2 e ter acesso eu falo assim, a downloads diários do que passa pela minha cabeça. Eu vou colocando lá de forma organizada através de vídeos, áudios e mensagens. Então hoje o canal de comunicação é o Telegram. Fica aqui o convite para quem quiser participar do Telegram. É um grande prazer, será sempre um grande prazer tê-los comigo. E hoje no Telegram só eu posto, só eu falo, para facilitar toda a organização, porque quando a gente abre para o grupo, infelizmente acaba havendo uma desorganização e várias pessoas acabam saindo do grupo em função da quantidade de mensagens que acontece, às vezes, de uma forma não muito organizada. Então, como eu estou tentando direcionar o trabalho, tornar o trabalho efetivo, né, para que todos foquemos no projeto do 4K2, hoje o Telegram é fechado, mas aqui a gente tem a possibilidade de conversar. Então eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer entrar ao vivo aqui comigo, se alguém quiser entrar ao vivo a gente bate um papo, não tem problema. Se existe algum professor que já esteja no Telegram, que tem alguma dúvida com relação a postagens que eu faço no Telegram, eu faço áudios diários, eu acho que eu já postei 25 áudios, em que eu vou trazendo toda a minha experiência e sempre com a intenção de gerar reflexões no grupo. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a esses áudios também, podem falar, podem perguntar. E se quiserem participar ao vivo, é só escrever assim, eu quero aqui para mim, e a gente coloca ao vivo aqui. A gente tem um limite, a gente ainda tem 15 minutos, daqui a 15 minutos o Instagram infelizmente derruba a gente tem 15 minutos ainda para trocar uma ideia. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, senão a gente encerra essa primeira live do mês de março, terceira live do ano. Estou à disposição. Nilvia quer fazer alguma pergunta? Quer entrar ao vivo aqui comigo, Nilvia? Nilvia está sempre comigo. Professor Jorge. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se tem alguma outra pergunta que eu acabei não respondendo. Acho que as perguntas eu fui respondendo à medida que eu fui falando. Alguém quer entrar ao vivo? Alguém quer trocar uma ideia? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nilvia está agradecendo, é um grande prazer sempre, Nilvia. Olha, Nilvia, aproveite, aproveite as próximas lives que acontecerão. Na semana que vem, vou fazer uma propaganda rápida. Na semana que vem, eu farei uma live com o Luciano Neves. Luciano Neves é meu fisioterapeuta, sabe muito de saúde, e eu conversarei com ele sobre objetivos e metas. Eu vou trazer para vocês uma experiência que eu tive. Eu tive um problema muito sério na coluna. O Luciano resolveu o meu problema. Eu queria contar um pouquinho para vocês como é que a gente conseguiu essa proeza. Eu tenho 2 hérnias de disco, ele conseguiu resolver, e a gente conversa muito durante as sessões. Eu preciso 2 vezes por semana fazer,
Pilates, ele é o meu fisioterapeuta. Eu acho que vai ser um papo bem interessante quando a gente falar de objetivos e metas, porque eu vou linkar com as aulas particulares, a importância de objetivos e metas na nossa vida e no caso do 4K2, no nosso projeto, na nossa metodologia, como é que objetivo e meta fazem total diferença. Apareceu uma pergunta aqui, ó, quer dizer, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Jaqueline, sempre leciono na alfabetização, é vantajoso dar aulas particulares para as crianças das séries iniciais. Eu não sei se é uma pergunta, Jaqueline, ou se é uma afirmação. Não sei se você está perguntando se é vantajoso ou se você está afirmando, né? Se for uma pergunta, a resposta é sim. Sempre é, eu acho assim, aula particular sendo tratada como aula particular, como reforço para quem tem muita dificuldade, para quem tem as suas questões e não consegue aprender dentro de sala de aula, é muito importante. Porque uma aula particular ou um conjunto de aulas particulares bem planejado pode fazer total diferença no aprendizado dessa criança, desse adolescente ou desse jovem. Então, a aula particular, ela serve, no meu ponto de vista e na minha visão de negócios, para fazer diferença na vida de quem tem dificuldade, né? Todos nós sabemos que não é fácil a gente ser bom em tudo. Eu sou um exemplo disso, né? Eu sempre fui muito bom em exatas, mas eu não era bom em humanas. Eu tinha muita dificuldade de aprender humanas. Eu tive uma tia que me salvava em História e Geografia, eu tinha dificuldade de aprender História e Geografia. E ela é que me salvava com as explicações que eu entendia a linguagem dela, ela fazia resumos junto comigo, e esses resumos faziam total diferença. Então, nós temos os nossos bloqueios, as nossas dificuldades, e por que não buscar profissionais especializados para nos ajudarem? Então, sim, as aulas particulares, bem administradas, bem direcionadas para o problema do nosso aluno, fazem total diferença. Não só em termos pedagógicos, digamos assim, em termos técnicos, digamos assim. Às vezes, um problema de relacionamento do aluno com a família causa aquele problema de dificuldade de aprendizado. E, às vezes, a gente conversando com o aluno, mostrando para ele que existe pode existir uma outra visão sobre aquele problema, ele se supera e o bom rendimento dentro de sala de aula é consequência. Vamos lá. Está com cara de sono a Nilvia, não tem problema. Se quiser entrar aqui, não tem problema. As pessoas não vão ligar, né, pessoal? Aí uma pergunta. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Jaqueline. Eu me fiz claro? Então, a resposta é sim. A aula particular não é um luxo, gente. Eu digo assim, existem... Aí se vocês vão perguntar assim, professor, então quer dizer que não existe aluno que não aprende, não presta atenção em sala de aula e quer aprender com aula particular? Existe, eu sei que existe. Mas aí é a hora da gente selecionar os alunos que a gente quer ou não atender. Hoje o meu nicho de alunos, né, o meu público-alvo é um público que realmente quer aprender, que tem as suas dificuldades e quer aprender e quer se aprimorar. Então eu vou em busca desse público. E eu digo assim, eu demito alunos que eu percebo que não estão dentro do meu projeto, sabe? Então tem alunos que realmente não querem nada com a hora do Brasil e são às vezes obrigados pelos responsáveis a estudar, mas eles não dão um resultado porque eles não querem. Para esse aluno eu não quero ensinar, eu quero ensinar para quem quer aprender. Né? Essa é até um dos motivos pelo qual eu optei por aulas particulares. Eu não dou aula dentro de sala de aula hoje. Eu dou aula só particular, porque eu quero atender o aluno que quer aprender e quero acompanhar o desenvolvimento desse aluno até ele chegar, ele atingir os resultados que ele espera e que eu sei até onde ele pode chegar. Né? Mais uma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Essa é a primeira live de uma série de lives que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou tentar sempre direcionar os assuntos, tá? Eu vou tentar sempre escolher um tema para a live para que a gente sempre direcione e vá facilitando. Então tem muita coisa para falar, principalmente de aulas particulares, né? Captação, como é que a gente capta um aluno? Quais são as melhores técnicas para captar um aluno? Qual é a minha concepção sobre captação de alunos? Como é que a gente interage com alunos? Como é que a gente cobra dos alunos? Né? Cobrar é muito difícil para o brasileiro. O brasileiro não tem a cultura de cobrar.
Então o brasileiro acaba dando aquele desconto sempre especial, acaba fazendo de graça, principalmente professor, porque acha que é muito fácil transmitir o conhecimento, então acaba não achando justo ou ficando, infelizmente, com pena e acaba não cobrando. Então eu queria conversar sobre isso também, né? Aquela história que eu falo demais. A gente pode ajudar o próximo? Pode, mas primeiro a gente tem que ajudar a nós mesmos. Temos que nos ajudar. É a história que eu não canso de me falar sobre quando a gente está no avião, aí antes do avião decolar, a aeromoça faz passa aquela experiência toda de o que a gente deve fazer num momento de emergência. Então, elas falam o tempo todo que primeiro a gente tem que colocar o oxigênio na gente, para depois a gente colocar o oxigênio ou ajudar o próximo. Isso acontece, eu também acho que nas aulas particulares tem que acontecer. Primeiro o oxigênio na gente, primeiro a busca do nosso prazer e da nossa satisfação profissional e financeira, para a gente realizar os nossos objetivos também. Mas depois a gente também pode ajudar o próximo. Então, eu trago aqui essa experiência, eu quero trazer para vocês a experiência e o meu know-how como empresário no ramo de aulas particulares. Essa é a ideia, como empreendedor no ramo de aulas particulares. Né? Quanto eu cobro pelas minhas aulas particulares, é isso, Deusimar? Quanto é que você acha que eu cobro? Boa pergunta. Mais de 100 ou menos de 100? Gente, a minha aula particular está muito acima do padrão do mercado, tá? Então eu consigo fazer o 4K2, 4 mil reais, muito rápido, porque o meu valor, o meu preço está muito acima do mercado, porque hoje eu estou dentro de eu tenho um público-alvo hoje que valoriza demais, a minha mão de obra, a mão de obra dos profissionais, que consegue atender dentro do nível de exigência deles. Então a responsabilidade é grande, a geração de resultados tem que ser grande, então isso também tem que ser precificado. Porque uma coisa interessante, a gente tem mais 5 minutos, uma coisa interessante de colocar aqui para vocês, pessoal, preço ele tem que ser compatível com geração de resultado. Porque se você gera muito resultado e cobra muito barato, você não fica bem visto no mercado. E se você cobra muito caro em relação ao que você entrega de valor, também você ainda não é bem visto no mercado. Então a gente tem que saber, eu digo muito isso para os meus alunos, a primeira coisa que a gente tem que saber é equiparar o nosso preço ao nosso valor, a nossa qualidade de prestação de serviço. A gente tem que ter essa humildade para saber em que patamar que a gente está. E à medida que a gente vai evoluindo, o nosso preço vai evoluindo junto. Então, essa matemática ela é muito importante. Né? Eu divido, quando eu ensino para os meus alunos, né, quando eu promovo os meus cursos, eu falo que as aulas particulares elas têm que ser baseadas em pilares. Tá? E eu elenco 5 pilares. E um dos pilares é o pilar do faturamento, que fala sobre formação de preço. Se você tem um preço justo, você não precisa dar desconto. Você tem que buscar o público que está disposto a pagar esse preço, em função da qualidade de serviços que você oferece em relação à sua concorrência. Tá, gente? Então, a gente tem que saber mensurar isso. Nem para cima, nem para baixo. Tem que ser justo. Tudo que eu falo dentro das aulas particulares envolve, como é que eu vou dizer para vocês? Honestidade, integridade. O tempo todo. A gente não tem que mentir. A gente tem que ser transparente, mas a gente tem que ser valorizado. E é isso que eu estou tentando, essa mentalidade que eu tenho tentado passar nas redes sociais. Sabe? Tudo com honestidade, tudo com integridade, mas tudo com seu senso de justiça. Né? Mais do que 100, sim, Deusimar, acertou, mais do que 100. Até bem mais do que 100, assim. Mas é isso, gente. É saber equilibrar as coisas. Como uma empresa, eu falo muito isso, eu comparo como em qualquer empreendimento. Se você não equilibra contas a pagar, contas a receber, captação de cliente, fidelização do seu cliente, interação com o seu cliente, se você não abre um canal de relacionamento com o seu cliente,
esse elo não acontece. E é importante que esse elo aconteça para que a coisa progrida. Então, eu digo muito assim, a captação do seu primeiro cliente que está dentro do seu público-alvo é de fundamental importância para você construir uma carteira de cliente promissora. Então, se você começa captando, não, vou cobrar baratinho e vou dar aula para qualquer um, já começou completamente errado, gente. A gente tem que saber, desde o início, direcionar a nossa captação para o público que a gente deseja atender. E como é que a gente descobre isso? Com várias técnicas. Então eu ficaria aqui até a meia-noite para começar a dar passar esse tipo de conhecimento para vocês, essas técnicas, porque não é de uma hora para outra. Foram 33 anos ganhando essa experiência para poder transmitir essas técnicas. Então, dá para transmitir? Dá, mas a gente precisaria de muito mais tempo para que a gente entendesse a importância de cada pilar de um empreendimento para que esse empreendimento tenha sucesso, seja bem sucedido. E para isso, como eu falei no início da live de hoje, você tem que querer, você tem que estar disposto a investir o seu tempo, a sua energia e estudar o que for necessário para conseguir atingir o que você deseja. Um dia eu chego nesse patamar, com certeza, Deusimar, e não é difícil. É só você seguir o passo a passo, né? E para isso não dá para numa live para eu ensinar para vocês o que é necessário, horas para vocês aprenderem. Mas eu quero pelo menos dar o pontapé inicial. Eu acho que eu estou conseguindo com esse trabalho que eu venho desenvolvendo nas redes sociais e dentro principalmente do Telegram. E a experiência está sendo ótima porque está me dando a oportunidade de fazer downloads diários do que está passando pela minha cabeça. Está sendo, para mim, muito prazeroso. Gente, eu vou ter que encerrar porque vai cair a conexão. Eu quero gravar essa live aqui, eu quero deixar a tela, vai ficar disponível durante 24 horas. E eu estou à disposição de vocês no direct. É só mandar uma mensagem, a gente vai trocando mensagem. E se vocês não estão no canal do Telegram, entre agora. Vá até o meu link da bio aqui do meu Instagram, toque lá no link da bio e você vai chegar na comunidade do 4K2. Chegando lá, eu peço que vocês rolem a barra até o início e comece de cima para baixo. Não começa de baixo para cima não, que vai ficar difícil de entender toda a sequência que eu venho montando no Telegram. Então vai na primeira postagem e vai acompanhando todas as postagens, tá bom, pessoal? Vou ter que encerrar, foi um grande prazer. Semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário, estarei aqui conversando com Luciano Neves sobre objetivos e metas para você conseguir chegar ao seu projeto que você deseja, ao seu sonho. E é muito importante a gente estabelecer metas para isso. Então conversaremos 1 hora sobre isso na semana que vem. Foi um grande prazer, boa noite, muito obrigado.